Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula aqui na EJA, nona etapa. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Paulo e estarei aqui com vocês, claro, para mais uma aula, certo? Bom, mas eu não estou só, tem outro colega que vai fazer dupla aqui comigo, não é isso, professor? Isso aí, olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula na nossa EJA, nona etapa. Eu sou o professor Mário André, professor de Matemática e Centro de Mídias, e juntamente com Antônio Paulo vamos agora verificar o assunto desta aula. Nós temos então aí, aula de número 1, objeto de conhecimento, números e álgebra, detalhamento, variação de grandezas, com razão e proporção, do território amazônico em relação à ocupação da Amazônia, beleza? Então, dito isto agora, vamos dar início à nossa aula. Muito bem, meus queridos alunos, vamos aqui dar início na nossa aula e vamos tratar de um tema muito importante. Vamos falar de razão e proporção, mas não falar de uma maneira diferente, tá bom? Não é daquela maneira tradicional que você está acostumado a ver, porque não vamos falar de razão e proporção pensando em Amazônia, certo? Então, pessoal, queremos convidá-los a olhar para a Amazônia de uma forma um pouco diferente. Não apenas como a nossa casa, mas também como um enorme território cheio de números. Ao longo desta aula, a matemática vai ser a nossa aliada. Ela vai nos ajudar, ela vai ajudar a nós compreender melhor esse conceito que existe entre área, população, trabalho e muito mais que isso, né, professor? Vamos descobrir também, pessoal, como conceitos, como por exemplo a razão e a proporção, elas não existem apenas nos livros, mas, na verdade, elas explicam toda uma realidade em que a gente vive todo dia, certo? E aí, para dar início então aqui à nossa razão e proporção, vamos verificar agora o conceito de razão. Razão, então, é a comparação entre duas grandezas de mesma natureza. Lembrando que uma razão é uma forma de comparar duas grandezas de mesma natureza, ajudando-nos a perceber quantas vezes uma é maior, menor ou até mesmo igual à outra. Mas agora vem a pergunta. Eu entendi o que é razão, mas como é que a gente faz para calcular uma razão, Paulo? Então, pessoal, razão nada mais é do que a divisão entre dois números, certo? Mas essa divisão, pessoal, tem um significado. E é esse significado que nós queremos mostrar para vocês aqui, nessa nossa aula, né? Na nossa IFA, né? Que é a nossa aula de aprofundamento, certo? E aí, para tratar disso, vamos pensar uma situação, um problema do dia a dia. Imagina que numa determinada comunidade existem os seguintes dados. Olha só, nós temos... É hipotético, né, professor Mário? Com certeza. Nós temos aí na comunidade 100 trabalhadores que atuam na agricultura e temos aí 50 trabalhadores que atuam no comércio. E aí, qual é a razão entre o número de trabalhadores da agricultura e o número de trabalhadores do comércio? O que isso quer dizer, né, professor? Porque não basta só saber que isso é uma divisão. Isso. Né? Então, olha só, pessoal, quando a gente fala de razão, imagine que a gente vai pegar esses dados e ordená-los em forma de uma fração. Então, como a questão aqui, o exemplo que a gente colocou agora, é uma razão entre os trabalhadores da agricultura e de comércio, e nós temos 100 trabalhadores na agricultura e 50 no comércio, então a razão é de 100 para 50, ou seja, 100 sobre 50, como está na nossa imagem aqui na frente, tá legal? Só que aqui tem um pequeno detalhe, tá? Quando a gente trabalha com razão, embora esteja escrito em forma de fração, não é como se fosse uma divisão normal, ou seja, 100 dividido por 50 é 2, então a resposta é 2. Não, a resposta não é 2. Isso quer dizer o seguinte, que de cada 3 trabalhadores, 2 atuam na agricultura e 1 atua no comércio, tá? Então é dessa maneira que a gente vai analisar e verificar toda vez que a gente envolver razão e proporção no nosso estudo. Então, se nós perguntasse para você qual é o significado da razão, né, que nós temos aí 100 sobre 50, o significado é que para cada 2 trabalhadores, né, professor Mário, da agricultura, um trabalha no comércio, não é isso? Justamente. Para cada 2, um trabalha no comércio. Bom, mas para que isso fique ainda mais claro, pessoal, nós vamos buscar dados do IBGE, né, professor Mário? E nós vamos apresentar alguns dados sobre os tipos de ocupação na Amazônia, com base em dados do IBGE. Acompanhe aí. De acordo com dados da pesquisa contínua do IBGE, que analisa a população ocupada no estado do Amazonas, podemos observar a distribuição do trabalho em diferentes setores. No comércio, existem aproximadamente 314 mil pessoas ocupadas
em atividades comerciais e serviços relacionados. Na agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, cerca de 248 mil pessoas exercem as suas atividades. Já na administração pública e nos serviços públicos, incluindo áreas como educação, saúde e outros setores sociais, temos aproximadamente 410 mil pessoas ocupadas. Esses números nos ajudam a compreender melhor como a população economicamente ativa do Amazonas está distribuída entre os diferentes setores de trabalho. Muito bem, pessoal. Então vocês viram aí que a razão e proporção, ela nos ajuda justamente nisso, a tentar compreender como que o Amazonas, nosso estado, ele está distribuído em relação ao tipo de trabalho e como os trabalhadores também atuam dentro do nosso estado, tá legal? Para entender melhor um pouquinho, a gente trouxe uma tabela, não é isso, Paulo? Exatamente. Nessa tabela, meus queridos alunos, vou mostrar para vocês aqui a comparação, melhor. Vou mostrar aqui, fazer o cálculo da razão e comparar algumas das ocupações aqui na Amazônia. Lembrando, né, que na Amazônia trabalha na administração pública, trabalha na agricultura e tantas outras, como vocês viram aí nos dados do IBGE. Mas de olho na tabela, porque nós vamos comparar agora, usando o conceito de razão, o número de pessoas que trabalham na administração pública com o número de pessoas que trabalham na agricultura. E aí nós temos aí o 410, como é razão, né, professor Mário? A gente vai dividir o número de pessoas que trabalham na agricultura, na administração pública pela agricultura. Fazendo essa divisão de 410 dividido por 248, pessoal, nós temos aproximadamente 1,65. Mas isso tem um significado, né, professor Mário? Tem. Isso significa o seguinte, pessoal, que para cada um trabalhador na agricultura, existe aproximadamente 1,65 trabalhador na administração pública. Mas, professor, a gente não tem como pegar uma pessoa e partir ao meio. Realmente não tem, pessoal. Só que aqui nós estamos pegando um valor, por exemplo, para uma pessoa. Imagine esse valor para 100 ou mais. Aí esse valor ele passa de um valor decimal para um valor inteiro. Então, por exemplo, se a gente pegar uma comparação de 100 pessoas, quer dizer o seguinte, que de cada 100 pessoas que trabalham na administração pública, 165 delas trabalham também na agricultura, tá? Então, sempre existe esse comparativo, tá legal? Essa razão, essa proporção. Seguindo em frente, então, acompanhe conosco. Nós temos agora um comparativo entre trabalhadores da administração pública e do comércio e serviços gerais. Então, nós temos aí uma razão entre 410 para 314, onde essa divisão, essa razão, gera um valor aproximado de 1,31. E aí vem novamente aquela pergunta, Paulo, o que isso significa? Pois é, em síntese nós dizemos que para cada um trabalhador no comércio, né, no comércio e serviço, existe aproximadamente 1,31 trabalhadores na administração pública. Lembrando, né, como você já falou, que não dá para partir um trabalhador ao meio, mas aí nós podemos ter um parâmetro, né, um parâmetro que vai dizer que para cada... Se nós temos 1,31, é a razão... Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que se a gente tem aqui um valor aproximado de 1,31, novamente a gente pode aproximar esse valor de uma centena, tá? Por quê? Aproximando da centena, a gente vai tirar justamente essa partezinha aqui que nós temos a vírgula, o número decimal. Então quer dizer o seguinte, que para cada 100 trabalhadores no comércio e serviço, nós temos aproximadamente 131 trabalhadores na administração pública. Exatamente. E vamos continuar porque tem mais um dado ainda, né, professor Mário? Tem, bem interessante por sinal, olha lá. Vamos agora verificar, então, a comparação entre comércios e serviços com a agricultura. Então, reparem, pessoal, que são 3 elementos que nós pegamos até então, tá? E agora, comparando comércios e serviços, que tem um total, né, de aproximado de 314 trabalhadores, comparando com a agricultura, que são 248, nós temos um valor aproximado de 1,25. E, novamente, o que isso significa? Qual é a leitura matemática que nós podemos fazer a respeito disso? Significa que, para cada um trabalhador na agricultura, existem aproximadamente 1,27 trabalhadores no comércio e no serviço. Ou ainda, se você preferir e aproximar para a centena, para cada 100 trabalhadores na agricultura, nós temos
127 trabalhadores no comércio e no serviço. Beleza? Agora, visto então essas comparações, vamos trazer agora para vocês aqui o mapa de como estão envolvidos esses empregos aqui na Amazônia. Olha lá. Muito bem, pessoal. É o seguinte, vamos começar a pensar assim. O conceito de razão, pessoal, ele nos dá várias informações, né? Como vocês viram, fazer a comparação entre os tipos de trabalho, número de pessoas que estão trabalhando em determinado tipo de serviço, mas também tem um outro conceito que também dá para a gente utilizar, o conceito de razão, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte agora, vamos aplicar esse conceito à realidade da Amazônia. Sabendo que a Amazônia Legal ocupa uma área gigantesca de 5 milhões de quilômetros quadrados, é uma área maior que muitos países juntos. Agora, vejam só, a área desmatada acumulada nos últimos anos, para o nosso exemplo, vamos considerar que seja 1 milhão de quilômetros quadrados. Então, professor Mário, nós temos aí aproximadamente uma área de 5 milhões, na área total da Amazônia, e foi desmatado já 1 milhão de quilômetros quadrados. E o conceito de razão, pessoal, ele vai nos dar essa informação em termos de fração e faz a gente entender melhor essa informação de que temos uma área de 5 milhões de quilômetros e que foi desmatado 1 milhão de quilômetros. Acompanha só na tela aí. Isso quer dizer o seguinte, então, pessoal, olha só. Como é que a gente faz, então, para calcular a razão entre a área desmatada e a área total da Amazônia Legal? Acompanha aqui conosco. A área desmatada, ela equivale aproximadamente a 1 milhão de quilômetros quadrados. E a área total equivale a aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados. O que isso quer dizer? Vamos imaginar o seguinte. Imagine que você vai pegar toda a Amazônia, tá? Toda a floresta amazônica, e você vai dividi-la em 5 partes. Dessas 5 partes que você dividiu a Amazônia, 4 delas estão com a área normal, né? Com a floresta intacta. Mas, dessas 5 partes, uma delas equivale justamente à parte total desmatada, que é de 1 milhão de quilômetros, tá? Ou seja, simplificando, nós temos aí 1/5, ok? Ou seja, 1/5 do total da floresta amazônica equivale à área desmatada. Muito bem, pessoal. E olha só, também usando o conceito de razão, dá para a gente falar também de densidade demográfica. Muito importante Né? esse termo, né, Paulo? Esse termo, muito importante. E vejam, muito interessante, mas como que a gente calcula a densidade demográfica, hein? Veja só, vai surgir aqui para a gente como calcular a densidade demográfica, né, pessoal? Olha. Ela é uma divisão entre o número, a quantidade de habitantes, nós chamamos aqui de população, dividida pela área. É importante lembrar também o seguinte, pessoal, que quanto maior for o valor dessa divisão, ou dessa razão, né, quando a gente divide o total da população pela área do país, da cidade, enfim, do que seja, tá? Quanto maior for esse valor, quer dizer que mais povoado aquele ambiente está. Então, só para enfatizar, vamos pensar também o seguinte, que essa razão, ela vai indicar quantas pessoas vivem em média por metro quadrado ou por quilômetro quadrado, dependendo da unidade que está sendo utilizada aí na razão, no cálculo da razão. Tudo bem? E para isso, né, professor, nós temos um contexto significativo, um contexto amazônico, certo? Temos sim, olha só, pessoal, vamos pensar no seguinte, que a Amazônia, apesar de ser imensa, ela tem uma população distribuída de forma diferente de outras regiões do Brasil. Por quê? A gente consegue medir essa divisão justamente pela densidade demográfica. Vamos pensar aqui no seguinte, se a gente for analisar, se a gente for pesquisar alguns dados da Amazônia Legal, nós temos o seguinte, que a Amazônia Legal, considerando apenas o Brasil, ela possui uma área aproximada de um pouco mais de 5 milhões de quilômetros quadrados e a população aproximada de 27 milhões e 800 mil habitantes. Isso são dados do IBGE de 2022. Para fins de cálculo, então, vamos fazer aqui algumas aproximações, ou seja, vamos considerar o valor para a área de aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados e que a população desse estado é de aproximadamente 30 milhões de pessoas, ok? Seguindo em frente, então, a gente tem como determinar justamente a densidade dessa região. De que maneira? Vamos lá verificar. Muito bem, pessoal. Só lembrando que essa aproximação, ela vai só nos ajudar para fazer o cálculo, tá bom? Então, esse foi o intuito de fazer essa aproximação da população para 30 milhões e da área para 5 milhões. Mas sabendo que densidade ela é a razão entre a população
E a área, nós temos então aí 30 milhões, né, que é a área, né, da Amazônia Legal, incluindo o Brasil, parte do Brasil, né, uma população de 30 milhões de habitantes aproximadamente para uma área de 5 milhões. E aí basta a gente dividir, né. E pessoal, tem uma maneira bem tranquila para fazer essa divisão. Olha, vamos cortar, simplificar, corta esses 3 zeros aqui, ó. Simplifica esses zeros com isso, para facilitar essa divisão. Ficamos então aí com 30 sobre 5. Dividindo 30 por 5 é exatamente 6, certo? Mas nós estamos dividindo a quantidade de habitantes por quilômetros quadrados. Então nós temos aqui que a resposta é 6 habitantes por quilômetros quadrados. Não é isso, professor Mário? Aí você pode pensar assim, mas professor, 6 habitantes por quilômetro quadrado é pouca gente, não é? Sim, pessoal, é pouca gente, mas porque nós estamos considerando aqui como região a Amazônia Legal. Ou seja, nós temos, logicamente, uma parte muito grande, por sinal, da floresta que não tem como ser habitada. Então, se não tem como ser habitada, ela está envolvida na população, tá? Mas, ao mesmo tempo, também ela vai diminuir consideravelmente o valor da densidade demográfica. Então, e para ilustrar melhor essa ideia de 6 habitantes por quilômetros quadrados, nós temos aqui uma ilustração. Acompanhe na tela. Temos aqui uma ilustração que aparece aí, né, professor? 6 pessoas por quilômetros quadrados. Lembrando que cada área desse nosso quadrado aí mede 1 quilômetro, certo? Então, a área seria 1 quilômetro quadrado. E aí, assim está distribuída a população da Amazônia. Mas, pessoal, vamos fugir um pouquinho da Amazônia e vamos mostrar aqui uma outra situação de densidade demográfica, que não é sempre que nós temos aí 6 pessoas por quilômetro quadrado, não. Porque temos casos como no Rio de Janeiro, que a coisa acontece bem diferente, né, professor Mário? Olha lá, pessoal, olha só. Comparando agora a densidade demográfica com o foco no Rio de Janeiro, né? Nós temos aqui, então, um total aproximado de 367 pessoas por quilômetro quadrado. Olha lá, a gente viu agora há pouco que eram 6 por quilômetro quadrado aqui na Amazônia Legal. Já no Rio, 367, ou seja, quase que 600% a mais, tá legal? E aí o que acontece também? Vejamos. Nós estamos considerando aqui, então, pessoal, uma demarcação de aproximadamente 1 km², tá certo? Ou seja, uma área quadrada de 1 km de lado, ok? Além disso, vejamos, a população aproximada do Rio de Janeiro equivale a 16.050.000 habitantes. E a área aproximada do Rio de Janeiro é equivalente a, aqui embaixo, tá? É equivalente a 43.750 km². Reparem que é uma área muito, mas muito menor que a área aqui do Amazonas, tá certo? Por esse motivo, então, que nós temos justamente, durante o cálculo da densidade, aqui do lado, reparem, esse valor, porque a gente vai dividir 16.050.000 por 43.750, o que nos dá um total aproximado de 367 pessoas ou habitantes por quilômetro quadrado. Então, reparem que a diferença ela é muito grande, né? É muita gente em um pequeno espaço, né? Enquanto isso, né, nós somos agraciados aqui na Amazônia, que Com nós certeza. temos 6 pessoas por quilômetro quadrado, uma densidade bem pequena. Mas, pessoal, falamos aqui de razão, mas também vamos falar de proporção. E o que é, então, proporção? Qual é a definição de proporção? Proporção é definida como uma relação de igualdade entre duas razões, que permite a comparação de grandezas em diferentes situações. Falando disso, pessoal, quando falamos de proporção, temos a proporção que pode ser direta ou indireta. Então, olha só, proporcionalidade direta. Acompanhe na tela a definição. Proporcionalidade direta ocorre quando a variação de uma grandeza faz com que outra varie na mesma razão. Se uma grandeza dobra, a outra também dobra. Porém, pessoal, olha só, se uma é reduzida à metade, a outra também diminui na mesma proporção. Isso nós estamos falando de grandeza diretamente, proporcionalidade direta ou simplesmente grandeza diretamente proporcional. E para que isso fique ainda mais claro para você, nós temos aqui um exemplo bem bacana, né, professor Mário? Vamos aqui chamar aqui um vídeo para você perceber como que funciona essa proporcionalidade direta. Olha, acompanhe conosco. A mágica da proporcionalidade direta.
Sabe qual é o grande segredo daquele suco de cupuaçu perfeito? A matemática, mais especificamente a nossa amiga proporção. Imagine sua receita clássica para uma jarra pequena. Você usa exatamente 1 copo de polpa pura para cada 3 copos de água. O sabor fica no ponto. Mas hoje é domingo de casa cheia. Você precisa de muito mais suco e coloca 4 copos de polpa no garrafão. Para o suco não ficar aguado, o que você faz? Você mantém a proporção. Se a quantidade de polpa aumentou 4 vezes, a água também precisa aumentar 4 vezes, ou seja, serão 12 copos de água. Isso mantém a proporção. As quantidades mudam, mas a relação de equilíbrio se mantém idêntica e o sabor continua irresistível. Então, pessoal, aí teve um bom exemplo aí de grandeza diretamente proporcional, né? Quanto mais polpa, mais a possibilidade de fazer mais suco. Mas tem que manter a proporção para manter o sabor, né? Isso aí. Senão a coisa fica aquele suco aguado, né? Cupuaçu é bom, hein? Mas aguado não, né? Não, aguado então, não. Tem que manter a mesma proporção. Exatamente, pessoal. Então, vemos aqui uma situação, problema? Acompanhe aqui com a gente. A situação problema diz assim, ó. Uma cooperativa de mulheres extrativistas produz óleo de andiroba seguindo uma proporção fixa. Olha qual é a proporção. Diz assim, ó, que 30 quilos de semente geram 5 litros de óleo. Então pensa assim, ó, se for necessário produzir 15 litros de óleo, quantos quilos de semente serão necessários? Bora pensar um pouquinho? Acompanhe aqui com o professor. Pense assim, ó, quanto mais óleo queremos produzir, mais semente precisamos usar. Então, pessoal, se eu quero mais óleo, preciso de mais semente, estou falando de grandeza diretamente proporcionais, tá bom? Óleo, a quantidade de óleo e a quantidade de semente são grandezas diretamente proporcionais. Tudo bem? Bom, continuando o nosso raciocínio, montei aqui para você aqui uma tabela, né, com as grandezas óleo, quantidade de óleo, e a grandeza, quantidade de semente. Óleo litro, semente quilograma. Nós temos 5 litros de óleo produz 30 quilos de semente. 15 litros de óleo produz quantas sementes? Né? Precisa de quantos quilos de semente para produzir 15 litros de óleo? Né? E é com essa relação nós podemos descobrir aí a quantidade, certo? Bom, perceba o seguinte, que a quantidade de óleo daqui para cá, ó, a quantidade triplicou de 5 para 15. Isso quer dizer que a quantidade de semente obrigatoriamente deve triplicar. E triplicar, pessoal, nada mais é do que multiplicar, né, por 3, né? Triplicou, nada mais do que multiplicar por 3. Bora continuar porque... Olha o que diz aqui, ó. Se 5 litros precisam de 30 quilos, então cada 5 litros precisam sempre de 30 quilos. Com 15 litros, como já percebeu que há uma proporcionalidade, né, que foi multiplicado por 3, porque 15 é igual a 3 vezes 5, vamos então precisar de 3 vezes mais de semente. Mas quantos quilos de semente nós tínhamos? Nós tínhamos 30 para produzir 5 litros. Mas eu preciso triplo, né? Então, se eu tinha 30, eu preciso então de 30. Vamos fazer assim, ó, 30 mais 30 mais 30. 30 mais 30 mais 30. Que aí nós vamos ter, então, o total. Mas por que 30 mais 30 mais 30? Porque triplicou, tá, pessoal? Triplicou aí a quantidade de óleo que queremos, então vai triplicar a quantidade de semente. Dito isto, temos aí 30 kg vezes 3, que é igual a 90. Então, para produzir 15 litros de óleo, nós precisamos, então, de 90 quilos de semente. Resposta final, então, para produzir 15 litros de óleo de andiroba, serão necessários 90 quilos de sementes. Mas, professor Mário, tem também outro tipo de grandezas que são inversamente proporcional, né? Justamente, pessoal. A gente viu, então, nesse exemplo agora, um exemplo de aplicação de proporcionalidade direta, mas existe também a proporcionalidade inversa. Acompanhe conosco na tela. A proporcionalidade inversa é observada quando o aumento de uma grandeza implica na redução da outra na mesma proporção. Por exemplo,
ao dobrar a velocidade em um percurso, o tempo gasto é reduzido pela metade. Repare que na imagem da tela nós temos aí um barquinho com 3 pessoas, certo? Imagine que você tem que efetuar um percurso qualquer, tá? Quanto mais rápido você for no barco, logicamente que você vai efetuar esse percurso em um tempo menor. Justamente por quê? Porque tempo e velocidade são 2 grandezas inversamente proporcionais. Então, imagine uma viagem, por exemplo, de Manaus até Fé. Se nós aumentarmos a velocidade do barco, o tempo de viagem vai diminuir. Justamente porque, quando uma grandeza sobe e a outra desce na mesma medida, na mesma proporção, nós temos justamente a proporção inversa. Tranquilo? E aí nós temos também aqui um exemplo de aplicação dessa ideia. Acompanhe comigo na tela. A pergunta está em cima, reparem. Uma equipe de 6 pesquisadores do INPA leva suprimentos exatos para 30 dias na floresta. De última hora, 4 pessoas a mais se juntam ao grupo, totalizando um total, então, de 10 pesquisadores. Repare que nós tínhamos inicialmente 6. Então, a comida que eles levaram era para 6 pessoas, tá certo? E aí apareceram mais 4 pessoas que se juntaram ao grupo. A pergunta é justamente essa. Considerando que o consumo diário de comida por pessoa é o mesmo, para quantos dias os suprimentos vão durar agora? Então imagine o seguinte, pessoal. Cada pessoa ela vai consumir uma certa quantidade de comida por dia, tá? Mas independente de terem mais pessoas ou menos pessoas, elas irão consumir a mesma quantidade de comida. Agora, é lógico que, como apareceram mais pessoas e a quantidade de comida não mudou, elas vão ter menos tempo para consumir essa comida. Como? Vejamos. Primeiro, vamos verificar aqui o cálculo do estoque. Se elas vão consumir 6 pacotes por dia, por exemplo, e nós temos um total de 30 dias de viagem, ao multiplicarmos 6 por 30, nós temos aqui um total de 180 pacotes no total, beleza? Então, esse é o total de comida que esse grupo tem lá na viagem. Mas o que acontece? Vai existir agora um novo consumo. Por quê? Justamente porque agora são 10 pessoas. Haja visto que adentraram ao grupo 4 pessoas novas. Então, o total de pacotes agora, ele não mais vai ser dividido por 6, como aqui em cima. Ele será dividido, aqui no caso, tá? Por 10. E aí, dividindo 180 pacotes por 10, a gente chega a um total de 18. Mas o que é esse 18, pessoal? São 18 dias. Isso quer dizer o seguinte, que essas pessoas, o que elas consumiriam em 30 dias, elas irão agora consumir em apenas 18. Mas aí, vai passar fome por 12 dias? É bem provável que não, porque existe a caça, entre outras coisas, né? Sim. Mas dá para se virar, né, pessoal? Mas aí, com esse exemplo aqui, então, você tem a ideia de como que funciona também a aplicação do cálculo de proporcionalidade inversa, e nós vimos anteriormente também a proporcionalidade direta, certo? E aí, com esse exemplo, a gente vai chegando aqui ao final da nossa aula. Queremos agradecer a sua atenção. Muito obrigado e a gente se encontra em outra oportunidade. Muito bem, pessoal. Era isso que nós tínhamos aí para trazer para vocês.